Bom dia, queridos. Graça e paz. Desejo um ótimo domingo a todos. Que Deus venha abençoar esse domingo de cada um. Um domingo é sempre especial para aqueles que servem a Jesus, né? Um domingo em família, domingo de igreja, né? Congregar. E nós louvamos a Deus por isso. Nós estamos estudando o livro de Salmos, né? Como os irmãos já vêm acompanhando, né? Os estudos edificantes que vêm abençoando as nossas vidas, vêm trazendo uma firmeza, né, nos nossos passos, vem nos orientando, isso é muito bom. E hoje não será diferente, nós estaremos falando sobre Salmos, o capítulo 146, um capítulo que falou muito ao meu coração. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, né? Quero agradecer aqui a Deus pela vida da nossa liderança, né, que vem nos direcionando a fazer aquilo que Deus com certeza tem pedido para o seu povo. E o livro de Salmos ele traz, se você puder acompanhar, ver, né, no nosso histórico lá no YouTube, tem vários estudos que podem trazer você que ainda não viu, e se inscreve também para que Deus venha estar mostrando para você um pouquinho da palavra dele, né, que a gente sabe que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Queria convidar você a orar, né, pra gente estar começando, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia maravilhoso, Deus, por esse domingo especial, Deus, que nós podemos, ó Deus, sentir a tua presença, Deus, ao despertar. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, possa trazer, ó Deus, edificação, Deus, conforto, Deus, transformação. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, o Salmo 146 é um salmo de exaltação ao nome do Senhor, né? Aqui o tema fala a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Esse salmo, ele já começa ali com uma exaltação ao nome do Senhor, né? Que eu acho que nós nascemos para isso, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu acho que o fundamento principal da nossa existência é essa, para exaltar e louvar o nome do Senhor. Por isso, de antemão, nós temos que ter esse dever, né? E esse dever que nós falamos não é um dever pesado, mas sim um dever prazeroso, em que nós podemos, de alguma forma, estar exaltando e agradecendo ao Senhor também, né? O Salmo 146, como eu li aqui, ele mostra, né? Ele tenta chamar a atenção para os homens que confiam em homens, né? E chama a atenção também para que nós venhamos confiar nele, né? Em momentos difíceis, de dificuldade, até em momentos como nós podemos dizer, de bonança, né? Coisas boas vêm acontecendo na nossa vida. A gente tem que sempre confiar no Senhor. O Salmo 146 ele fala assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Sabe, a gente sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, que não seria diferente do que Jesus falou sobre o final dos tempos, né? E esse salmo eu achei interessante porque ele nos coloca no foco principal, que é adorar o nome do Senhor, né? Nós nascemos para isso. Quero incentivar você a agradecer mais ao Senhor, a louvar mais ao Senhor, mesmo nesses momentos de dificuldade, que é mais difícil. A gente não pode negar que é mais difícil, mas quando nós entendemos o nosso papel de adorador, na adoração, a gente pode entender que, independente das circunstâncias, nós temos que louvar ao Senhor. Um dia cansativo, às vezes a gente chega cansado do trabalho, nós devemos louvar ao Senhor pelo nosso trabalho. Às vezes nós estamos cansados de cuidar, né, de casa, das coisas de casa, mas nós devemos louvar e agradecer ao Senhor porque nós temos um lar. E isso não só é motivo, mas é um dever nosso, um dever prazeroso, né? Que nós venhamos ter esse sentimento. E o salmista ele fala: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Que a nossa vida venha a ser uma expressão exata de louvor e adoração ao nome do Senhor. Porque foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos gerados, para adorar. Nós somos uma criação especial do Senhor, né? Salmos 8, se eu não me engano, ele fala que nós fomos criados um pouco menor que os anjos
e mesmo assim ele decidiu nos coroar. Nós somos a coroa da criação. E em prol disso, né, devido a isso, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. É a mesma coisa que o seu trabalho, você que trabalha com construção, você que trabalha fazendo doce, salgado, você faz um doce, faz um salgado, faz uma obra muito bonita e a pessoa agradece, né? Sempre que vê aquela construção, ou vê aquela obra, ou vê aquelas fotos de uma festa que a pessoa fez doce, você tem aquele sentimento de gratidão. E é assim que nós devemos pensar também, porque adorar o Senhor, quando nós nos olhamos no espelho ou vemos o nosso semelhante, nós devemos entender que Deus ele foi perfeito na criação dele. E como nós somos obra de suas mãos, devemos adorar e exaltar, né? E o versículo 3 ele fala que não confieis em príncipe nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Olha só, eu tenho outra versão aqui que fala algo muito legal. Não confie em sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida de salvação, entenda? O Senhor, ele é especialista sobre salvação, né? A gente pode olhar ao redor da Bíblia, ele de uma certa forma tentou de todos os jeitos salvar o povo de Israel no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê um cumprimento de uma promessa em que Isaías vem falando, né? Que Isaías e muitos outros profetas vieram anunciando a vida do Filho do Homem para fazer a ponte, né, para a salvação. Então o Senhor, o nosso Deus, ele é especialista em salvação. Às vezes as circunstâncias mostram que a gente não tem um lugar ou não parece que haverá salvação para aquela situação, mas entenda uma coisa: quando nós louvamos e confiamos no Senhor, passamos a confiar no Senhor, né? Passamos a dar credibilidade ao Senhor, ele nos mostra a salvação. E novamente falando sobre salvação, né? Ele fala que não confie em especialistas que não entendem nada de salvação. Você pode, por exemplo, você pode ir no cardiologista, você pode ir no fisioterapeuta, pessoas que são especialistas em alguma área, no ortodontista, né, no plantodontista, em várias especialidades que existem na Terra. Mas uma das coisas que nós podemos observar e notar que especialista em salvação é o Senhor. A palavra de Deus fala que nós andávamos cambaleando para a morte, né? Ou seja, nós estávamos ali já tropeçando já para morrer, aquela morte espiritual, e ele veio para nos salvar. E isso é interessante, porque quando você tem essa consciência de que Jesus veio através da permissão do nosso Deus para nos salvar, automaticamente, quem poderia entregar um filho para morrer por nós, né? Eu digo por mim mesmo, se eu tivesse um filho, seria muito difícil entregar meu filho para morrer. Eu acho que muitos pais pensam assim, mas Deus, ele decidiu, ele permitiu que o filho dele morresse. E não tem, foi a melhor forma de salvação que Deus encontrou, porque ele sabia que ninguém poderia cumprir isso, e a não ser o próprio Senhor Jesus, né, que cumpriu e realizou esse desejo, a vontade do Pai. No Novo Testamento nós podemos observar muito, principalmente no livro de Mateus, o Senhor ele expressando que ele busca fazer a vontade do Pai, que é justamente essa, mostrar o reino, mostrar o caminho da salvação. E o nosso Deus ele é especialista, né? Não confie em especialista, em quem não entende sobre salvação. Se a gente for levar, por exemplo, os bombeiros, né? Eles salvam muitas pessoas. Eles têm esse dever nas praias, em muitos lugares que uma pessoa comum não pode entrar. Mas mesmo assim, só o nosso Deus é especialista em salvação. Porque muito embora nós possamos, eles no caso, eles têm esse poder de salvar uma pessoa de se afogar, né? De morrer com cãibra no rio, nas praias, em muitos outros lugares.
ainda assim eles não têm o poder de salvar da morte espiritual. Mas o nosso Deus, ele é especialista. Ele fala assim, homens que não preenchem esse quesito. Só o nosso Deus aqui, o Senhor está nos chamando para nós louvarmos a Ele e entender que Ele é especialista em salvação. Né? Eu quero deixar uma palavra para aqueles irmãos que estão orando há bastante tempo pelos seus familiares. Creia no Senhor. Creia no Senhor, não desista. Plante ali a semente todo dia de orar, que Deus vai fazer a obra na sua vida, na vida dos seus familiares. Ele é especialista em salvação. Não há outro melhor que possa entender sobre salvação. Quando eles morrem, seus projetos morrem com ele, ou seja, ele está falando aqui, não confie nos príncipes, né? Uma das coisas interessantes que eu pude observar, por que ele fala que não confie nos príncipes, nos homens, né? Porque até se eu for levar a geração do meu pai, né, de alguns irmãos aqui, antigamente a palavra da pessoa era... Por que eu falo antigamente? Porque hoje em dia está meio difícil, né, irmãos? A gente sabe que as pessoas estão deixando de confiar na palavra um dos outros. Né? Antigamente, o que a pessoa falava, aquilo era o certo e aquilo iria se cumprir. Aquilo ele ia fazer daquele jeito. Então a palavra é suficiente. Por isso que o salmista está falando aqui, não confie, né? Estou lendo aqui na mensagem uma linguagem com mais clareza. Os homens que não preenchem esse quesito, eles morrem, seus projetos morrem com ele. Não confie em príncipes, em palavras de homem, ou seja, mesmo que essas situações desses homens, para você ver, né, que naquele tempo a palavra era assim, sim, não, era uma palavra conforme o príncipe, conforme o homem falasse. Até a gente pode ver um pouquinho antes da nossa geração, por exemplo, meu pai, né, o seu pai, a palavra era tudo, às vezes até mais que dinheiro, né? E a gente pode observar que o Senhor nos chama a atenção, não confie neles, porque eles, aqui a mensagem fala, quando eles morrem, seus projetos morrem com eles, né? O Senhor nos chamando a atenção, não confie em homens. Irmãos, quando nós falamos assim, não confie em homens, o Salmo está falando para a gente não confiar, não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, no sentido de salvação. Eles não podem, eles não têm esse poder de salvar você, né? Mas se você acreditar no Senhor, Ele tem esse poder de te salvar. Ele tem esse poder para ali, como o discípulo dele que estava na tempestade, né? E Jesus, o discípulo pede para ir até Jesus e o próprio discípulo sai do barco, né? E quando ele começa a andar, ele começa a afundar. E ele afundando, ele chama o Senhor: Senhor, estou me afogando, estou, né, afundando. E o próprio Jesus fala: homem de pouca fé. E olha que ele foi o único que quis tentar ir até Jesus, né, no meio do mar. Então, assim, tenha fé e ouse ir até Jesus, né? Ouse ir àquele que pode te salvar. Tenha ousadia em entrar na presença do Senhor para encontrar nele a salvação. E o salmista ele fala que confie no Senhor, Ele tem poder para salvar. Talvez você esteja em muitos projetos aí na sua vida, mas não esqueça que o projeto fundamental é a sua salvação, é você ser salvo, é você ter seu nome escrito no livro da vida, e só existe um caminho, esse caminho é Jesus. O Senhor ele nos chama aqui, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Muito embora você esteja fraco, Deus ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para te fazer levantar, mesmo quando você está se afogando. Como o discípulo que estava e ele segurou a mão do discípulo e falou: homem de pouca fé. Mas se você exercer a sua fé, se você acreditar no Senhor, Ele é poderoso para fazer. O versículo 5, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Chame o Senhor nessa manhã para Ele ser seu auxílio, para Ele orientar em todas as coisas, irmãos. É num casamento, é num projeto familiar, é num projeto de negócios, é numa tomada de decisão simples. Chame o Senhor para ser o seu auxílio. Eu acho legal que o Senhor ele sempre nos desperta para isso. Não dê um passo se não for pelo direcionamento do Senhor.
Enquanto o Senhor não falar ao seu coração, permaneça ali até Deus falar. Tenha fé que Ele vai te responder. Tem muitas situações que nós precisamos ser proativos, que nós precisamos ir lá em nome de Jesus com ousadia e conquistar. Mas existem situações quando nós fazemos que nós precisamos fazer do Senhor auxílio. É uma compra de uma casa, né? É um investimento no negócio próprio. Nós precisamos buscar esse auxílio no Senhor. Ele fala bem-aventurado, feliz, né? Feliz o homem, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Sabe, às vezes, hoje, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, nossa esperança pode estar em muito lugar. Mas o Senhor nessa manhã Ele te convida para você deixar a sua esperança nele. Tornar a mirar a sua esperança nele. Não nos seus bens, não no seu dinheiro, não na sua saúde, né? Não no que as pessoas têm para te oferecer. Mas o Senhor nessa manhã Ele te chama para você confiar no auxílio dele e esperar nele, né? O versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A palavra de Deus diz em Timóteo que por mais que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. A fidelidade dele, quem não quer alguém fiel? Eu pergunto para você, quem não quer alguém fiel? Eu quero a fidelidade do Senhor na minha vida. Eu quero a fidelidade, porque hoje em dia, a gente pode até falar sobre isso, essa palavra fidelidade está meio inconstante, né? A gente vê muitas separações, muitas pessoas abandonando a fidelidade de uma família, em prol de prazeres, em prol de aparência, né? O externo, o estereótipo chama mais atenção. Então, assim, que o Senhor venha fazer no seu coração nessa manhã, brotar essa semente que nós estamos falando aqui, que Ele venha gerar em você esse sentimento de esperar no Senhor, depositar a esperança nele. O Senhor é poderoso para fazer isso. E Ele é fiel. Versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão o que tem fome. Aqui eu chamo a nossa atenção para João 6,35, né, em que Jesus fala, eu até deixei separado aqui, ele fala bem aqui, ele fala assim, ó, tá abrindo aqui, João 6,35, ele fala aqui, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O salmista, olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa, apesar de ele estar falando em pão, né, mas a gente traz de uma forma geral, o salmista ele fala de pão, né, os oprimidos, e dá pão a quem tem fome. Eu não sei quantos estão assistindo, mas todos nós precisamos de pão. Quando fala de pão é alimento, e eu quero chamar a nossa atenção para o alimento espiritual. Todos nós temos fome. Quem não é cristão, quem não serve Jesus, quem serve Jesus, quem está indo na igreja todo dia, todos os dias, nós precisamos de pão. E aqui Jesus, né, nos lembrando que Ele é o pão da vida. O pão, e quem come desse pão, olha que interessante, né? Os nutricionistas falam que nós temos que comer de 3 em 3 horas, né? Geralmente a média é mais ou menos essa, de 3 em 3 horas, para nós mantermos o metabolismo, uma atividade legal na alimentação. E Jesus ele deixa não é uma dúvida, mas ele traz uma chamada especial. Quem comer deste pão jamais terá fome, né? E quem crê jamais terá sede. E eu acho legal isso, porque realmente em Jesus nós somos completos. Esse dia eu estava vendo uma palavra de um ator, de uma das emissoras aí, que sentiu vazio, né? Ele relata sobre sentir o vazio, a tristeza em estar longe de Deus, e ele comprou uma Bíblia e foi começando a se sentir preenchido. Eu acredito que Deus está fazendo a obra dele ao redor do mundo, e ninguém pode impedir isso, nem as trevas podem impedir a obra do Senhor. Não há nada que venha impedir. E é por isso que eu quero falar para você, se volte àquele que pode te dar o pão, que é Jesus, aquele que não deixa desamparados os oprimidos. Você está passando por dificuldade, você está sentindo muitas das vezes uma opressão do maligno, creia no Senhor que Ele vai prover para você. Ele é fiel.
Aqui, o versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome. O Senhor libera os encarcerados. Irmãos, quantos de nós já fomos presos, né? Nos nossos delitos e pecados, nos nossos maus hábitos, né? E eu falo isso porque, mesmo nascendo num lar cristão, isso não é uma garantia de que você está livre, né? Nós precisamos sempre ter esse sentimento e essa confissão de liberdade. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter isso na sua consciência. Você que tem a sua família cristã, sempre lembre isso, que nós precisamos entender que nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos livres. E não há nada melhor, né? Não há nada melhor do que ter essa sensação de liberdade, de ter paz, né? De ter a alegria do Senhor, não a alegria que o mundo dá, não é o sorriso que o mundo pode oferecer, mas sim a alegria que o Senhor dá, né? Aí ele fala que o Senhor liberta os encarcerados, né? Versículo 8, o Senhor abre os olhos aos cegos, ele é especialista nisso, né? O próprio Jesus, quando veio à terra, curou os cegos, né? E curou de uma forma toda especial. Ele tem poder, irmãos, e uma das coisas que nós devemos nos atentar nesses últimos dias é a nossa visão. Existe a visão de muitas pessoas que estão conturbadas, né? Estão com dificuldade de entender e compreender o que é reino, o que não é, mas o Senhor, aqueles que servem ao Senhor, né? Que busquem nele essa clareza, que todas as escamas dos olhos caiam, né? Aquele tempo de igreja também venha sair, porque às vezes aquilo também embaça muito nossa visão, né? Não é o tempo de igreja que vai te salvar, mas sim o tempo que você dedica ao Senhor que vai te salvar, que vai tirar as escamas dos olhos. Sabe, a gente, por exemplo, eu sou prova viva, né? Depois que passei para uma certa idade, eu tava sentindo muita dor de cabeça, tava achando até que tava com labirintite, mas na verdade era a vista já pedindo um óculos, né? E agora a gente precisa usar o óculos. Na verdade, eu já não consigo ficar sem o óculos. Então, assim, o tempo, eles nos direciona para o enfado, para o cansaço, mas que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Nós precisamos confiar no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele está nos chamando nessa manhã. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos renova, Ele nos dá nova visão, nos dá nova esperança, se você está cansado, irmão, se você está achando o reino muito metódico, reveja os seus conceitos. Talvez a sua visão esteja embaçada, talvez você não está deixando o Senhor fazer o papel dele na sua vida. Se Ele fala aqui que Ele abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, é porque Ele tem esse poder. Então, se você está abatido, se você está se sentindo cansado, se você não está tendo uma visão plena do reino, alguma coisa de errado, e o Senhor está aqui nessa manhã para acender a chama do nosso coração. Não ande pelo seu tempo de igreja, não ande pelo seu tempo de congregar, de estar indo à igreja. Ande com o seu tempo em relacionamento com o Senhor, aquele tempo que você tem com o Senhor. Você está no trabalho, você está em casa, você consegue ver nitidamente o reino. Versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O Senhor, Ele reina. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer que venha mudar isso. O que nós podemos fazer para mudar as nossas circunstâncias é aceitar que Ele reina e que Ele é rei. E aqui ele fala no versículo 9 que ele ampara, né, o órfão. O órfão, ele é um querido muito do Senhor. E nós éramos, a palavra de Deus fala que nós éramos, né, nós não tínhamos uma vida paterna, né, nós éramos do mundo, mas quando Jesus morreu por nós, Ele nos trouxe a vida em abundância e uma identidade. Qual a importância de uma identidade, né? Uma das coisas que eu ando muito é a identidade. E o Senhor, como nós falamos, nós éramos órfãos, né? E hoje nós temos uma identidade que é Jesus Cristo, e Ele nos dá
esse respaldo. Hoje nós somos filhos. Por isso que você que se sente órfão, você que é órfão, não, o Senhor está aqui para te amparar. Se você tem aquele sentimento, por mais que você tenha um pai, você tenha uma mãe, mas você se sente distante de muita coisa, você se sente sozinho, o Senhor ele está aqui para te amparar. Versículo 10 para a gente finalizar: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Que você possa entender que o Senhor reina e Ele quer reinar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar os teus caminhos. Guarde você, tenha um domingo abençoado e logo mais nós estaremos juntos para adorar, claro, respeitando aquele momento ali de distanciamento social, mas nós estaremos juntos ali para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Nós nascemos para isso, para adorar o Senhor. Então use essa arma que você tem. Vamos adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e estamos juntos.